Aí, quando ela vem a Ardena, ela se faz de doida e diz que não sabia, que na verdade condenou os elfos. Então eu condenei meus filhos mais estimados. E ainda vem com a palhaçada de dizer que Tirande deve escolher. Tirande me invocou. Ela deve escolher vingança ou renovação. Quando Tirande supostamente escolhe, ela já abre os olhos. Azuis, ali eu já estranhei, mas não acreditava que ia ficar por isso. Finalmente a Rainha Invernal questiona o que ela veio buscar, se ela encontrou justiça. Tirande corrige que é vingança. Tirande, Murmurelo, você veio ao meu reino em busca de justiça. Encontrou o que queria? Eu vim até aqui em busca de vingança. Mas o que ouvimos depois é inacreditável. Mas nestes bosques, com a graça de Eluna, encontrei algo que julgava ter perdido. Esperança. Foi aqui que eu disse: o quê? Esperança? Teu povo e a tua vida foram destruídos. E tu vai se contentar com essa merda de esperança? A esperança vai trazer o Teldrassil de volta? Vai trazer o teu povo de volta à vida? Vai ressarcir todo o sofrimento e dor até aqui? Vai pra baixa da égua com a tua maldita esperança, sua desgraçada. Depois desse desabafo, eu lembrei disso. Escute bem. Minha sede de vingança não será saciada enquanto Sylvana Corre-Ventos continuar em liberdade. E enquanto eu não descobrir por que Eluna abandonou seus filhos. Você mora no meu coração, Tirande. Eu suplico, não se deixe contaminar pela ira da lua negra e abrace a luz da mãe mais uma vez. Então, tudo ficou claro. A desgraçada da Eluna não deu escolha para Tirande, ela possuiu a Tirande. Por isso ela tá falando estas merdas controlada. É isso que aconteceu com a Tirande. Por Eluna, continuando. Essas almas foram salvas da escuridão da Gorza. A elas eu ofereci a paz eterna entre os bosques de Ardena. Em vez disso, elas optaram por tomar parte em um novo recomeço para o seu povo. Eis a prova de que ninguém queria ir pro pós-vida, nem ficar lá, e que até hoje eles não são felizes. Afinal, são Hellis Whispers agora, girando no ar por toda a eternidade, condenados para sempre por Eluna, em que um dia eles puseram sua fé, e ela os traiu, permitindo que Sylvanas destruísse seu lar e sua vida para sempre. Todos entraram na semente que se tornaria Armidrasil. Quando Tirande vai plantar a semente no sonho Esmeralda, ela diz: Meus amados Kaldorei, toda a sua dor, todo o seu sacrifício não serão em vão. Isto eu juro a vocês. a mesma Tirande que prometeu isso. Nós mataremos todos eles. O jeito dela fazer isso, de Sylvanas sofrer tudo que os Kaldorei sofreram, era esse daqui. Eluna, chegou a hora. Inqua Melaná. Finalmente!
A alma de Sylvana se cindiu no momento de sua morte. Até agora. Queimem! Esse era o lar deles. E você matou todos eles! Como pôde dar fim a tantas vidas inocentes? Eu lamento por você. Você se tornou inimiga da vida. E essa guerra você jamais vencerá. Isso ia além de vida e morte. Não havia outro caminho para a verdadeira liberdade. Como você não vê isso? Eu vejo o que você é. Assassina, sanguinária, monstro! Por que eu não consigo fugir desse tormento? A condenou a reviver eternamente as atrocidades que cometeu. Ela não pode despertar. Talvez seja melhor assim. Foi ela que levou Anduin. Jaina tem razão. Por Teldrassil. Mas, sabe o que a suposta Tirande achou justo? Abaixo jaz a Gorja, um destino injusto ao qual você condenou muitos. E será lá que a sua penitência começará. Cada alma perdida nessas profundezas, traída ou condenada, você as encontrará e as mandará para o juiz, para ser julgada com a compaixão que toda alma merece. Vasculhando cada espaço obscuro, até que a última alma esteja livre e você seja tudo o que resta. A própria Sylvanas disse que morrer seria misericórdia. Aonde isso seria misericórdia? Agora Sylvanas está recuperando almas na Gorja. Isso, quando ela não está parada conversando com Anduin, a punição de Sylvanas é tão ridícula quanto a Tirande de agora, que finge um fim justo e acredita que fez justiça, uma tola que adora uma desprezível Eluna, fraca e injusta. Deram uma cidadezinha nas raízes de uma árvore lá na Baixa da Égua, para que ao vermos os destroços e as cinzas de Teldrassil não lembremos das mortes e da dor e sofrimento que queimam até hoje em nós. A justiça clama amargurada por aqueles que se foram e não voltam mais. A Blizzard sabe disso, do quão injusto foi esse fim, do quão mal feito foi essa história e especialmente do quão difícil vai ser corrigir tudo isso, limpar toda essa merda que jogaram na lore e depois disso reconquistar o que foi perdido. Diferente do que a Eluna disse pela Delarim. Você se tornou inimiga da vida. E essa guerra você jamais vencerá. Você pode nos matar, mas nunca a esperança. Sylvanas conseguiu sim matar a esperança, quando a própria Eluna nos negou a vitória. Uma vez mais, ela impede sua vitória. Os outros olhos de Astari jamais verão a justiça, se depender dessa tirande sacerdotisa. Filhos das estrelas, uma longa jornada nos trouxe a este momento. O nosso povo lutou, sofreu e sacrificou-se tanto. E então aqui, à sombra dos verdes ramos de Amirdrassil, nós podemos finalmente começar a nos curar.
Às almas que agora velam por este lugar sagrado, oferecemos nossas bênçãos. Símbolos de dedicação, força e amor. Ao Poço Lunar, oferecemos este líquido precioso. As últimas águas que restaram do Templo de Darnassus. Que elas banhem a Mirdrassil no esplendor de Eluna e derramem suas bênçãos sobre este lugar. Bel Ameth, os braços da deusa. Que em seu colo os Kaldorei finalmente encontrem paz. E os Kaldoreis jamais serão vingados. Agora que serão liderados por Chandris, a elfa que depois de tudo que seu povo passou, só fala em paz. Você mora no meu coração, Tyrande. Eu suplico, não se deixe contaminar pela ira da lua negra e abrace a luz da mãe mais uma vez. Eu não suportaria perder você para a escuridão. Será que ela aprendeu com Anduin? Bom, por isso, depois de 12 anos nas fileiras dos Elfos Noturnos, servindo a Eluna e a Tyrande, o Nelfo Andro renega seu povo, pois não será liderado por uma incompetente pacifista e não depositará mais a fé em uma Eluna indigna do título que demos. Agora, ele será liderado por Aléria, a elfa superiora com vontade potente e suficiente, que dobrou o Void à sua vontade e que hoje lidera os Void Elfos. Farei parte de um povo que conhece a verdade, que se faz de fato livre e dono de seu lugar, mas especialmente que faz a justiça, custe o que custar. Aquele demônio ameaçou meu filho! A criatura fugiu. Ela corria e corria e corria, escorregando de uma dimensão para outra, dançando entre a espiral etérea e o caos. Ela arrancou a lança de Aléria do peito. A arma se desfez no ar. O Eredar arquejava de dor. A cada passo, um gemido. Tenho que escapar! Tenho que escapar! Ela mudara. Conhecia os caminhos do esquecimento. Dominara a morte derradeira. Tenho que escapar! Tenho que escapar! Tenho que... A matéria negra sufocava o demônio. Ele berrou ao ter sua dança interrompida para ser puxado de volta a Zenedar. De volta à espiral etérea. O Eredar se pôs de pé num segundo, sibilando por entre as presas cerradas. Suas adagas giravam nas duas mãos, partindo as correntes da sombra. Com uma gargalhada desesperada, ele atirou as lâminas envenenadas na elfa. Ela o havia trazido até ali, no único lugar onde ele podia morrer e... As lâminas pararam no ar. Ela atravessou os objetos. Deus Aiden, me salve! Ele está vendo? Aléria se aproximava, encurtava a distância. Você é o bichinho favorito dele? O demônio conjurou mais adagas, uivando de medo. Todas as armas sumiram antes de tocar a elfa. Ela foi andando na direção dele, passo por passo por passo. Outra lança se fincou no ombro esquerdo do demônio. O braço direito continuava atirando adagas. O Eredar não conseguia pensar em mais nada. Me salve! Gritou ele outra vez. E outra lança. Ele não conseguia mais mexer o braço. Eu sei do que você tem medo, disse ela. Sei do que a Legião Ardente tem medo. Sei o que motivou essa cruzada terrível dos seus mestres. O Eredar sentia a decepção de Kil'jaeden no ar. Ele ouvira seus gritos e os ignorou. De repente, ela estava na frente dele. O demônio caiu de joelhos. Não conseguia sequer erguer os braços para implorar misericórdia. Tudo o que podia fazer era murmurar uma última prece. Por favor, por favor, por favor. Ela se ajoelhou diante dele, olhando nos seus olhos. Toda a esperança se foi com as palavras dela. Você jurou que ia matar meu filho. Sua adaga penetrou a goela do demônio. Ele não emitiu um ruído sequer.
Ficou encarando a elfa sem piscar os olhos enquanto sua vida se esvaía. Foi um fim fácil, disse ela com calma. Eu poderia ter entregado você aos mestres do caos, mas talvez eles convertessem você. E eu quero acabar com isso. Recentemente, a Blizzard lançou uma cinemática de Tyrande e Chandris conversando sobre a Midrasil. Quanta beleza! Que tranquilidade! Mais caldoreis chegam todos os dias, depois de tanto sofrimento. Belamed nos dá descanso e conforto. Este vilarejo acolhe a todos que desejam morar aqui. Mas não será nossa única morada. Hyjal, Val'sharah, Vale Gris são locais sagrados para nós. Vamos protegê-los para sempre. E um dia, quando a vida rebrotar na Costa Cinzenta, vamos retornar a Teldrassil e recomeçar do zero. Lá, elas falam de Ermidrasil, do novo lar dos elfos, mas que não vão deixar de lado o Vale Gris, a Costa Negra e a própria Teldrassil, que vão continuar protegendo estes lugares e que um dia, sim, eles retornarão para Teldrassil. Quando ela voltar à vida, eles renovarão aquele lugar, eles reestabelecerão o seu lar e neste dia, talvez, o Nelfo-Andro retorne para casa, onde de fato os elfos noturnos merecem retornar. Até lá, Tyrande, Eluna e Chandris serão nada menos que traidoras do próprio povo, indignas da nossa fé, e Teldrassil continuará clamando por justiça.